Sabe quando uma empresa anuncia aqueles lucros bilionários? Pois é, aquilo é só a manchete. A história de verdade, aquela que mostra a estratégia, o que a empresa está pensando para o futuro, essa história fica meio escondida num documento que pouca gente para ler com atenção. Hoje, a gente vai decifrar essa história juntos. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 bilhão. Literalmente. Porque o dinheiro não fica ali parado numa conta, né? Ele é direcionado, ele é dividido, é investido, e cada destino que a empresa escolhe para esse dinheiro revela quais são as verdadeiras prioridades da gestão. E a resposta para esse mistério está toda aqui, na DLPA. Pensa nela como se fosse um diário de bordo financeiro que detalha cada decisão tomada sobre o lucro. E olha, isso não é opcional. A famosa Lei 6.404, a Lei das SAs, diz que ela é obrigatória. E para a gente, hoje, ela vai ser nossa principal ferramenta de investigação. Tudo pronto? Então vamos lá. Bom, toda boa história tem um começo. E a nossa começa olhando o saldo do ano anterior. Esse é o nosso ponto de partida para entender essa jornada do lucro. Para facilitar, vamos usar uma imagem. Imagina que os lucros de uma empresa são como um grande reservatório de água. No primeiro dia do ano, a primeira coisa a se fazer é ir lá e checar o nível. Quanto de água sobrou da temporada passada? E é aqui que a gente já encontra a primeira, digamos, surpresa. No Brasil, a lei não deixa as sociedades por ações ficarem sentadas em cima do lucro. O dinheiro precisa ter um destino. Por isso é muito comum que o nosso reservatório comece o ano vazio ou até com um saldo negativo, ou seja, um prejuízo que precisa ser coberto. Certo, então a gente já checou o nível inicial. Mas calma lá! Antes de colocar o lucro deste ano, a gente precisa dar uma olhadinha no retrovisor. É que às vezes o passado precisa de uma correção. E aqui tem um ponto que é fundamental. Esses ajustes servem apenas para consertar o que já passou. A lei é super clara sobre isso, como a gente vê aqui. Não dá para usar esse mecanismo para maquiar o presente, sabe? É uma regra de transparência para garantir que a história seja contada sem nenhuma distorção. Mas por que fazer esses ajustes afinal? Basicamente por dois motivos. O primeiro é um erro mesmo, um erro literal, tipo um cálculo que foi feito errado ou alguma coisa que esqueceram de lançar. O segundo motivo é quando a empresa decide mudar um critério contábil importante, como a forma de avaliar seus estoques. Nos dois casos, nosso ponto de partida precisa ser recalculado. Agora olha só que interessante essa diferença aqui, que é sutil, mas é crucial. Mudar uma política contábil é algo profundo, que se aplica para trás, como se aquela regra sempre tivesse existido. Já uma mudança de estimativa é olhar para frente. É a empresa basicamente dizendo, olha, com as informações que a gente tem hoje, nossa projeção para o futuro mudou. E esse exemplo aqui, olha, é perfeito para entender isso. Se uma tecnologia nova faz uma máquina durar mais tempo, a empresa não errou no passado ao calcular a vida útil dela. Ela simplesmente tem uma nova informação que muda a expectativa. Isso é uma mudança de estimativa, e o efeito dela é daqui para frente. Ufa! Com o passado devidamente ajustado, agora sim, é hora do grande evento. A chuva finalmente chega para encher o nosso reservatório financeiro. E a grande chuva, a principal fonte de água que vai encher nosso reservatório é essa aqui, o lucro líquido do exercício. É o resultado de todo o trabalho da empresa ao longo do ano. É aquele número que o mercado todo espera. E é ele que vai disparar todas as decisões que a gente vai ver a seguir. Mas olha, não é só o lucro do ano que enche o reservatório, não. Às vezes, um dinheiro que estava guardado para uma finalidade específica, tipo para um processo na justiça ou para construir uma nova fábrica, pode voltar para o caixa principal. Isso acontece se o risco não se concretizou ou se o projeto mudou. O nome técnico para isso é reversão de reservas. Beleza, nosso reservatório está cheio. E agora? Agora vem a parte mais importante da história. A empresa precisa decidir o que fazer com todo esse resultado. Chegou a hora de abrir as comportas. E aqui é fundamental não confundir as coisas. A DRE, que é a demonstração do resultado, conta a história de como o lucro foi gerado. A DLPA começa exatamente onde a DRE termina e conta a história de para onde esse lucro foi. São tipo dois capítulos da mesma saga financeira. E essa grana não é distribuída de qualquer jeito, não. Existe uma ordem, tipo uma fila de prioridades. Primeiro, se o reservatório estava negativo, tem que tapar o buraco do prejuízo. Depois, uma parte vai para a reserva legal, que é um cofrinho obrigatório por lei para proteger a empresa. Só depois disso é que vêm as decisões estratégicas, pagar os donos, guardar para projetos futuros ou reinvestir na própria estrutura da companhia. E é aqui que a mágica acontece, sabe? Cada uma dessas movimentações é uma declaração de intenções.
Se a empresa paga muitos dividendos, o foco está no acionista de curto prazo. Se ela cria muitas reservas, está sinalizando planos de expansão. A DLPA não é só contabilidade, ela é um verdadeiro mapa estratégico da empresa. Bom, depois de todas as entradas, os ajustes e, principalmente, as saídas de dinheiro, a gente finalmente chega ao fim da jornada. Vamos conferir qual é o novo nível do nosso reservatório. No fim das contas, o que sobra é isso aqui. O saldo que a gente vê no fim do período é o que restou ou o que faltou depois que todo o lucro teve um destino. E é exatamente esse número que vai ser o ponto de partida da história do próximo ano. O ciclo recomeça. E isso nos traz de volta aquela regra de ouro da lei brasileira. Essa obrigação de destinar o lucro é o que torna a DLPA uma ferramenta tão poderosa. Ela força a diretoria a colocar as cartas na mesa, a mostrar para todo o mercado qual é o plano de jogo para o futuro. E assim a gente fecha o ciclo. A DLPA não é só um monte de números, é uma narrativa. Uma narrativa sobre prioridades, sobre disciplina e, o mais importante, sobre a visão de futuro de uma empresa. Por isso, ao analisar uma companhia, não adianta só olhar quanto ela lucrou. A pergunta mais inteligente a se fazer é: o que ela fez com esse lucro?